Vamos a mais uma entrevista, mais um bate-papo aqui, prestação de serviço e utilidade pública na nossa jornalismo difusora. O Márcio Ribeiro, Júlio está na ponta da linha, diretor de comércio exterior do Ciesp. O cenário econômico positivo leva a indústria a aumentar as expectativas de crescimento. Esse é o tema da matéria. E é um ambiente auspicioso, e a gente vai conferir isso aqui exatamente com o Márcio. Márcio, bom dia, obrigado por falar com a gente aqui, tudo bem? Bom dia, sempre um prazer conversar com vocês aqui. Olha, essa temática é bacana, né? Cenário econômico positivo leva a indústria a aumentar a expectativa do crescimento. Já vivemos esse ambiente, Márcio? Já vivemos, eu acho que é um momento importante, sim. A gente só tem algumas ressalvas com relação à natureza desse crescimento e o que está puxando esse crescimento, mas é a realidade que a gente tem hoje, um movimento de crescimento de emprego e crescimento também de atividade industrial. Existe uma nova notícia, né, no cenário mundial, que foi a eleição do novo presidente dos Estados Unidos, o Trump. Isso ainda é cedo para alguma previsibilidade da maneira como ele vai governar, porque o que ele fizer vai refletir em todas as economias, né? Na China, no Brasil, nos Estados Unidos, nas grandes economias, né? Exatamente. A economia tem dois tipos de reação. Uma reação que é imediata, baseada na expectativa, que você tem um efeito imediato. Por exemplo, quando você tem um evento grande, você percebe que pela expectativa você tem uma reação de mercado, e depois tem a realidade, que são as ações que esse governante acaba tomando e que acaba repercutindo de maneira real. Então, o que a gente tem no momento hoje na economia, nos mercados, com relação à expectativa desse novo governo dos Estados Unidos, e agora cabe a gente esperar o que é que vem pela frente aí com as efetivas medidas que esse governo vai tomar quando realmente assumir nos Estados Unidos. O que levou a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, a aumentar a sua projeção para o crescimento do país em 2024? Alguns indicadores. É importante a gente perceber que o crescimento do PIB não pode ser uma coisa boa, como pode não ter a mesma conotação. Então, o aumento da atividade industrial, a gente tem que analisar a origem, o que está causando esse aumento de atividade industrial. Muitas vezes a gente olha uma notícia como essa e tem a impressão de que é um evento 100% positivo e bom. Não é bem assim. A gente tem outros indicadores que a gente precisava olhar para entender a natureza desse crescimento. Se nós olharmos hoje, o Brasil cresce muito, teve um crescimento muito grande no déficit das suas contas públicas. Isso significa que o governo está gastando muito mais do que deveria. Isso gera um crescimento e uma expectativa de crescimento também. O que ocorre é que o governo tem uma capacidade limitada de se endividar, e o próprio endividamento do governo tem suas consequências. Por exemplo, se nós é a mesma coisa que você dizer, olha, eu estou na minha renda familiar, agora eu estou comendo melhor, estou indo em restaurante caro, só que você está deixando essa conta no cartão de crédito. Uma hora você vai ter que pagar essa conta. Então, a impressão, a alegria que você tem de estar indo aos restaurantes, de estar tendo uma dinâmica melhor com a sua família, ela é positiva no primeiro momento. No segundo momento, pode ser realmente muito complicado a hora que toda essa conta vier. A fatura vai chegar, né? A fatura vai chegar. É importante a gente perceber que o endividamento do Brasil é um endividamento de qualidade muito ruim. É uma dívida em que o juro brasileiro é um dos juros mais altos do mundo, o juro real do Brasil é um dos juros mais altos do mundo, e ele vem aumentando. Então, se nós percebermos, se nós estivéssemos numa dinâmica de crescimento sustentável, a taxa de juros estaria caindo e ela está subindo. Significa que o governo, mesmo diante de um crescimento, precisa recorrer ao mercado para ter mais recursos à sua disposição para gastar na própria gestão pública. Então, é uma conjunção de fatores que, infelizmente, mesmo diante de um cenário de crescimento de PIB, nos traz algumas preocupações. Tá certo. E os fatores que têm contribuído para o crescimento não devem desaparecer até o fim do ano? Eu acredito que
a gente deve ter uma reversão nesse processo no começo do ano que vem, e dá para explicar. Se você perceber, se você analisar, por exemplo, um item muito importante que é o desemprego caiu no Brasil e a gente tem algumas razões para esse desemprego cair. Primeiro que o desemprego no Brasil não é medido pela quantidade de pessoas empregadas efetivamente, mas sim a quantidade de pessoas que procuram emprego. Esse eu acho que é um ponto importante da gente salientar. Um outro ponto é a quantidade de empregos gerados por esse endividamento público. A quantidade de empregos criados em prefeituras, nos pequenos municípios, e aquele emprego criado na canetada, aquele emprego criado de maneira imediata com a administração pública contratando. Um outro fator que também é importante a gente olhar para analisar essa conjuntura econômica é o número do seguro-desemprego. Ou seja, nós temos mais pessoas pedindo seguro-desemprego e o desemprego está caindo. Então, esse número é um número meio nebuloso, a gente não consegue ter uma visão muito clara daquilo que a gente percebe que está acontecendo no cenário da economia brasileira. Realmente, o crescimento, ele tem sido, por exemplo, acima do esperado, dada mesmo essa realidade que você acabou de explicar? O crescimento, na verdade, aparenta ser artificial. Eu acho que esse é o ponto. O crescimento existe, mas ele é um crescimento artificial. Então, diferentemente do que aconteceu nos últimos 2 anos, o crescimento do PIB foi movido pela demanda interna do início de 2024, então? Exatamente. O governo criou uma demanda em função dos gastos que ele gerou. Em função dos gastos, fosse na administração pública, se a gente olhar o número do déficit, a gente vai perceber que a gente está, tanto no aumento do déficit das contas públicas, quanto no nível de endividamento do país como um todo, em níveis recorde. Então, isso tem um efeito imediato na economia. A questão é a sustentabilidade. A gente gostaria de estar tendo esses mesmos números, vendo uma redução do endividamento, porque isso nos daria a percepção de que esse crescimento seria exclusivamente gerado pela atividade econômica, e não pela atividade do Estado. Claro que o Estado é um excepcional puxador um excepcional e válido puxador de gastos. A questão é que esse crescimento está vindo quase que exclusivamente disso. E esse crescimento está tendo um preço muito alto para o país. Agora, o nível de endividamento é muito alto em função do retorno em termos de crescimento que nós estamos tendo. Agora, o paradigma que precisa ser quebrado é exatamente que tradicionalmente, o que acontece, Márcio? Tradicionalmente, parece que os políticos, quando a gente fala de déficit econômico no setor público, o político, do presidente da República ao vereador no município, acho que o político não consegue, não quer, nem gosta de falar desse tema, porque a redução é na máquina pública, né? Isso precisa acontecer. E não acontece. Agora, as entidades mostram, né? Os especialistas mostram, né? Os números da economia mostram que a fórmula não é positiva, né? O aumento de juros demonstra isso, você acabou de explicar. Então, esse é um paradigma que precisa ser quebrado. Quando é que a gente vai conseguir fazer redução, corte, enxugar a máquina pública? Que a gente vem falando disso, inclusive as entidades, a CIESP, há décadas, não é de hoje, né? Esse é o grande segredo aí, é a grande... um ingrediente para mudar definitivamente essa forma, mas parece que a gente passa ano passando, não passa governo e não consegue fazer isso, né, Márcio? Você tocou no ponto central. Essa é a questão mais importante. A questão a máquina pública tem que gastar. Eu não sou contra os gastos públicos, mas ela tem que gastar do jeito certo. Ela tem que gastar o investimento em infraestrutura e não gerando emprego diretamente. Quando ela gera emprego diretamente, ela causa uma distorção na economia. Ou seja, quando ela cria 700 mil empregos na administração pública, em pequenas prefeituras ao redor do Brasil, o que nós estamos criando é uma demanda que... O emprego gerado no Estado, se ele não for vinculado a uma empresa, vamos dizer que o Brasil estivesse investindo numa grande empresa de processamento de minério de ferro e nós estivéssemos criando 700 mil
vagas nesse setor. Isso seria válido, porque o minério de ferro é vendido, quando ele é vendido você gera impostos, e esses impostos geram aumento de arrecadação, e esse aumento de arrecadação retroalimenta a economia. Agora, ao contrário disso, quando o setor público, desculpa te cortar, mas quando o emprego é gerado pela máquina pública, quem paga isso é a indústria, serviço e comércio, né? Porque todos os impostos vão para pagar essa conta, aí fica derrapando, né? É a mesma coisa que você alugar uma casa. Você aluga a casa, você morou na casa, você paga o aluguel. No outro mês você tem que pagar de novo, no outro mês você tem que pagar de novo. Exato, e nunca vai ter a casa, é exato. Você não sai desse ciclo. Exato, e aí, além disso... Essa é uma maneira de enxugar a máquina pública, e a outra, se a gente trocar, na regra, trocar os privilégios por regras, porque a indústria, comércio e serviço tem regras. Você tem regras, benefícios, cumpre legislação trabalhista, tudo bem. Também sou a favor de regras e acho que a máquina pública tem que gastar da maneira que você falou, oferecendo serviço de qualidade. Então, se trocar o privilégio por regras, se a máquina pública fizer isso, já melhora muito, porque tem muito ministro, tem muito deputado federal, estadual, tem muito governador, para a presidência da República, tem privilégio para tudo quanto é lado, é pensão, é gasto excessivo, é viagem, é comida, é tudo, eles têm de tudo, e todo esse privilégio que os políticos têm em todas as esferas, sai também da mesma conta, que é da indústria, comércio e serviço, né? Exatamente. Eu vou dizer para você que esse nem é o gasto público principal. É óbvio que é um escárnio tudo isso que a gente vê. Mas se nós olharmos isso é só a pontinha do iceberg. É verdade. A gente precisa analisar o que acontece nas prefeituras no interior do Brasil. O que a gente percebe no âmbito federal não é nem a ponta do iceberg do que acontece nas pequenas prefeituras no interior do Brasil. Onde você tem, muitas vezes, uma cidade com 40, 50, 60 mil habitantes, onde 40, 50% da população é empregada pela própria prefeitura. Acabou, né? Acabou, não tem como dar certo, né? Você não é uma atividade econômica completamente passiva, completamente estéril. Ela não tem o efeito de fecundar o crescimento. Não planta nenhuma semente, só pega o fruto, pronto, essa que é a verdade, né? Exatamente. Come a semente. E come a semente. Ô Márcio, a expectativa é que a indústria, somando todos os seus segmentos, siga se expandindo? Eu tenho uma dúvida muito grande, acho que o ano que vem é um ano-chave para a gente entender isso, porque a indústria realmente, quando você injeta dinheiro na veia, você tem um resultado imediato. Só que a gente não sabe, é difícil avaliar a sustentabilidade desse gasto. Porque tem dois pontos. Qual é o limite do governo em continuar, não é gastando, é aumentando o seu gasto. Porque se eu continuo gastando no mesmo nível, a economia só vai crescer se o governo aumentar seu gasto do jeito que está aqui. Tá certo. E não, porque, na verdade, se o gasto estivesse sendo feito da maneira certa, a gente tivesse, em vez de comendo a semente, plantando a semente, a gente poderia ter expectativa de uma autonomia, de uma geração de crescimento no ponto futuro. Mas hoje a gente, para continuar com esse crescimento, a gente vai ter que aumentar o gasto. Isso é uma conta que a gente sabe que não vai ser fácil a gente manter pelos próximos anos. E com relação à inflação, qual é a expectativa, então? A inflação tem subido. Esse é uma outra evidência de que o gasto não está na direção correta e que o crescimento não é um crescimento sustentável. A inflação está crescendo e a inflação dos alimentos é uma inflação que tem crescido bastante. Então, a gente imagina que o cenário inflacionário para o ano que vem vai ser bastante pernicioso e a gente imagina que ou a gente vai controlar essa inflação através da taxa de juros, que infelizmente vai acabar subindo, ou então o Banco Central vai ter que trabalhar consumindo reservas, o que expõe o país a uma situação de risco e também, em médio e longo prazo, acaba criando um aumento na taxa de juros. O que me levaria à próxima pergunta com relação à expectativa, qual é a relação à inflação, qual a expectativa. Então você já acabou de explicar, e no que diz respeito aos juros, né, qual é o diagnóstico? É esse aí, não é positivo, né? Exatamente, é muito difícil de prever.
A gente só vai conseguir ter uma normalidade quando o governo parar de aumentar seus gastos. E, infelizmente, a gente não vê isso como algo acontecer no médio prazo, não. Veja, Márcio, a elevação da Selic, ela deve impactar negativamente o crédito, o consumo e crescimento econômico também, então, em 2025? Com certeza. Esse é o freio, né? Esse é o freio. O Selic vai ser o freio, né? Exatamente. O dinheiro fica caro, aí você tem uma redução na atividade econômica. Todas as atividades do governo deveriam estar focadas na redução da taxa de juros. É. E para isso o governo teria que ter um gasto inteligente nas suas contas públicas, um gasto inteligente, e através desse gasto, que esse gasto gerasse atividade econômica. Então, em tudo isso a gente está percebendo uma dificuldade muito grande do governo em se encontrar aí. Não é uma forma. Essa elevação da Selic é um paliativo, não é a fórmula, né? A fórmula é aquela que você já explicou. O crédito é um fator ela joga o problema mais para frente. Isso, colocou muito bem, ela arrasta o problema. Ela vai arrastando. É igual em São Paulo ali, onde você tem do lado que você tem o pessoal que usa droga, como é que chama aquele corredor ali? Na hora que um governador ou prefeito vem e joga para lá, depois outro joga para cá e não resolve o problema daquela região ali que tem a rua, eu não me lembro o termo agora aqui. A Cracolândia. Isso, a Cracolândia. Obrigado, Márcio. É igual a Cracolândia. Vamos resolver aquilo aí, o camarada vem e leva lá para frente. Não resolveu nada, amigo. Aí traz para cá, aí leva para outra rua, não resolve. A Selic é basicamente isso na economia, então, né? Perfeito. Você não poderia ter explicado melhor. O crédito é um fator muito importante de crescimento esse ano? Com certeza. O crédito para países em desenvolvimento como o Brasil é muito importante no desenho da projeção de consumo futuro. Então, o nível de endividamento das famílias é importante, o grau de capacidade de endividamento das pessoas é crucial para a gente entender de que maneira a economia vai se comportar no ano seguinte. O maior volume de investimentos no segmento da construção e na compra de bens capital, como máquinas e equipamentos, passa a ser uma sinalização positiva para o futuro da economia? Sim, é onde a gente espera que o gasto governamental tenha um retorno mais importante. A gente percebeu uma mudança, por exemplo, na parte de financiamento imobiliário. O governo está focando os seus recursos da Caixa Econômica para financiamento de imóveis na planta, tirando os recursos da venda de imóveis usados. Então, essa é uma medida que a princípio tem um efeito. A gente tem que analisar tudo de uma maneira bem sensata. Eu acho que essa foi uma medida positiva do governo, porque ela vai tirar o dinheiro de uma atividade que pode parecer especulativa e ela vai colocar na produção. Então eu acho que uma atividade como essa é uma atividade que tem que ser analisada de forma positiva. Então as projeções dos empresários para o futuro das empresas são positivas, pelo menos as projeções? Como eu disse, eu acho que a incógnita também, a gente precisa encontrar o topo da gana desse governo por criar déficit e se endividar. Eu diria, Márcio, sem te interromper nessa pergunta, eu diria que a projeção dos empresários para o futuro das empresas são positivas. Eu diria que a projeção, o planejamento do empresário é sempre positivo, mas o que você está nos explicando é que depende realmente desse quadro, né? Como vai ser o desdobramento disso. Porque o empresário quer crescer, ele quer produzir, ele quer ter lucro e ajuda o Brasil com isso, né? Exatamente. Quando a gente tem uma conjuntura que projeta um crescimento do PIB, a gente está falando de um efeito imediato. A questão é que nós, as atividades da indústria, nós dizermos que nós temos uma expectativa de aumento do PIB do ano para o outro não implica necessariamente dizer que isso é bom ou ruim, porque a indústria, nós passamos por um processo de industrialização nos últimos 20 anos que é sem precedente na história do Brasil. Então, crescer um ano não significa que isso é positivo, porque a gente pode ter um ano seguinte extremamente caótico. Eu vou explicar e vou dar um exemplo muito claro. A atividade econômica, olha os níveis de desemprego e atividade econômica do ano de 2014. Quando aconteceu isso, o nível de desemprego estava super baixo, a atividade econômica extremamente alta. Nos outros anos seguintes, em função dessa irresponsabilidade fiscal,
nós tivemos um PIB negativo em 2 anos seguidos de 3% negativo. Então, é um voo de galinha. A gente aparentemente tem uma expectativa de crescimento, mas depois a queda, o rescaldo vem muito forte. Você colocou muito bem, é o voo de galinha. Sobe, mas desce rapidamente, não é duradouro, né? Exatamente. Bom, aí a gente inicia, né? A gente retroage, ou a gente volta no ponto do início da nossa entrevista aqui do bate-papo. A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos deve realmente não só afetar, de que forma pode afetar a indústria brasileira, mas afetar a economia mundial, porque internamente, você explicou e colocou muito bem, a questão brasileira é enxugar a máquina pública. Isso é um negócio que tem que trabalhar, é um ponto que precisa todas as entidades, todo mundo se unir nesse sentido e chamar a atenção, puxar a orelha dos políticos de maneira geral. Mas a eleição do Donald Trump vai ter uma reflexão geral, né, mundial, aí, em todas as economias. E aí não tem jeito, tem que esperar, né, já em janeiro, né? Com certeza. O que a gente projeta é um governo que vai tentar mudar a dinâmica da produção mundial, tirando um pouco de produção da China, trazendo de volta para os Estados Unidos, tomando como base o mandato de 2016 a 2017 a 2020, o outro mandato dele. Então, certo. Olhando isso, a gente vai perceber uma ameaça de guerra comercial com a China, o que pode ser positivo para países terceiros. A gente pode ter uma oportunidade aí de negociar nossas vendas, negociar alguns acordos. Por outro lado, a gente precisa entender qual vai ser a estratégia que ele vai ter nessa negociação. Se ele for realmente tomar uma atitude muito radical, isso vai causar uma desconfiança na dinâmica atual da economia. Então, a gente percebe que pode ter um aumento, sim, uma melhora imediata da economia através de um crescimento de demanda dentro dos Estados Unidos, mas a gente tem que esperar realmente o médio e longo prazo para entender como tudo isso vai acontecer. Olha, Márcio, é evidente que a economia de cada país é interna e não dá para interferir, é claro. Por exemplo, a gente tem uma situação no Brasil aqui, precisa enxugar a máquina. Eu não sei se outros países passam por isso ou se o Brasil é recordista nisso, né? Mas a partir de uma visão mais sistêmica, por exemplo, a partir das medidas que serão tomadas no ano que vem com o novo governo Donald Trump, de repente você toma medida para o crescimento da economia mundial e um país não consegue se encaixar, aí alguém tem que apontar o dedo e dizer, meu amigo, você não consegue se encaixar porque os políticos seus aí gastam muito, né? Sua economia que está ruim, não é mundial, né? Isso já é um tema difícil de encaixar numa conversa, numa mesa de autoridades mundiais aí, não é? Com certeza. Na verdade, essa conversa acaba sendo, entre aspas, silenciosa. Porque o que acaba acontecendo na prática? Nós olhamos e percebemos a competitividade de um país. E a competitividade de um país está na capacidade de geração de valor que essa economia tem, na capacidade de competir no mercado internacional. Então, essa conversa acaba sendo silenciosa, ou seja, outros mercados vão sendo priorizados em função dessa situação. Um país mais leve vai repercutir numa melhor produtividade. Essa produtividade vai gerar inovação e a geração de inovação é que vai ter um resultado lá na frente de trazer a prosperidade econômica dentro de uma nação. Tá certo. Márcio, eu diria o seguinte para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, agradecer. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, mas eu diria o seguinte, ainda bem que temos aí uma régua, né? Um parâmetro para essa fórmula de melhorar sobremaneira a economia do país, que é a Ciesp, né, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo e outras entidades. Então a gente tem a forma, dá para melhorar. Basta o governo dar o segundo passo de aceitar, de entender, de ouvir e tomar essas medidas, não é isso? Pode finalizar e fica à vontade, Márcio. Exatamente. Eu queria agradecer o espaço que vocês dão para a gente aqui. O nosso trabalho é incansável no sentido de garantir a atividade de indústria, não só na geração de emprego, mas também na educação. A gente tem o SED, tem o SENAI, que a gente tenta, de alguma maneira, contribuir com o desenvolvimento da nossa população para o viés industrial. A indústria, se você olhar todos os países, é a indústria que puxa o crescimento. Então,
o Ciesp trabalha nesse sentido. A nossa busca é realmente por termos uma economia forte através da indústria e o trabalho do Ciesp também no sentido de trazer informação para as empresas, informação como melhorar os seus processos. Nós temos, como a gente sempre menciona aqui, o nosso grupo de comércio exterior. Nossa reunião é semana que vem, por conta do feriado, não vai ser numa quarta-feira, mas vai ser no dia 21, na quinta-feira, às 8h30 da manhã. Eu queria convidar toda essa população para estar com a gente ali na sede do Ciesp, perto do Paço Municipal, no dia 21, às 8h30 da manhã. Tá certo, então, tá feito o convite, a gente reafirma também. Muito obrigado, Márcio, a você, toda a equipe aí, pela prestação de serviço, e esses esclarecimentos, essas informações são muito importantes para que as pessoas entendam. Eu vou repetir, tem solução, é só querer resolver, a gente melhora muito mais esse país que já é excelente. Obrigado, viu, Márcio? Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a vocês. Esse é Márcio Ribeiro Júnior, diretor de Comércio Exterior do Ciesp Jundiaí, e o cenário econômico positivo leva a indústria a aumentar a expectativa do crescimento, mas tem toda uma tratativa aqui, tem toda uma circunstância, toda uma fórmula, e a Ciesp está atenta a essa forma para ajudar o país. E aqui na Difusora você fica sabendo de tudo.